Eu, quando molequinho, eu sempre tive a bola no meu pé. Eu dormia com a bola do meu lado também, porque a gente cuidava da bola, porque não era toda hora você tinha bola. Porque a gente tinha a rua, tinha os campos de várzea, a gente tinha o que a gente gostava de fazer, que era jogar bola, e não era só eu que tinha qualidade, a maioria tinha qualidade também. E jogando justamente na rua, eu vou chegar ao futsal, que também foi onde aconteceu tudo, por incrível que pareça. Eu me tornar um atleta profissional. Eu comecei no futsal, né? Antigo, na época era futebol de salão, né? Com 10 anos no São Cristóvão. Aí joguei 2 anos no São Cristóvão, aí depois joguei mais um ano no Grajaú Country, aí depois joguei um ano na Bradesco. Aí depois da Bradesco passei pro futebol de campo pro Flamengo, no infantil do Flamengo com 14 anos. O futsal para mim ele é tudo, né? Foi tudo para que eu pudesse ter uma base no decorrer da minha carreira, né? O sonho de poder ser atleta profissional de futebol, ele vem do futsal, né? Então eu comecei em Brasília, né? Jogando em Brasília praticamente pelas categorias de base do Clube do Senado Federal, onde o futsal ele é introduzido junto com o campo também no clube. Então para mim, desde o início, né, da minha carreira, né, posso dizer assim, eu sempre levei o futsal muito a sério, porque eu sabia que ele podia agregar muito para mim lá na frente, né, principalmente em termos de habilidade, de mudança de direção, de velocidade, pensamento rápido, sair da marcação. Então, no dia que eu mudei para o campo definitivo, eu vi essa diferença, né? Então, desde o início da minha carreira, o futsal sempre fez parte de tudo isso que eu consegui adquirir ao longo da minha carreira como atleta profissional, sem dúvida, veio do futsal. Eu, na verdade, sempre joguei futebol de campo também, mas eu consegui alternar junto com o futsal, né? Eu joguei futsal até os 17 anos, e aí até os 17 eu alternava o campo e o futsal, até que aos 17 eu escolhi jogar de vez o futebol de campo, e aí eu tive que abandonar o futsal, até por pedido assim do clube, né? Porque precisava ter exclusividade, porque estava ficando mais velho. Criança de peladeiro, né? De rua. Lá em Quintino não tinha assim muitos campos ainda disponíveis para a criançada, então eu jogava no meio da rua mesmo. Então eu jogava nos times da rua, sempre convidado. Sábado e domingo era dia de estar ocupado o dia inteiro, né? Jogar de manhã, de tarde. Não dava para jogar de noite, que aí meus pais brigavam. E numa desses times, eu fui chamado para jogar no River, que era um clube social, um clube que disputava a liga de futebol de salão na época, né? E aí tinham diversos times, né? E eu jogava pelo time do Santos. Comecei a me destacar ali, fazer gol para burro. Nosso time era campeão todo ano. E num desses jogos, o Celso Garcia, que era um radialista lá morava em Quintino também, ele era da Rádio Globo, um flamenguista roxo. Ele foi me ver jogar lá no River. E nesse dia eu fiz 9 gols, ganhamos de 14 ou 15, sei lá. E aí ele saiu dali e perguntou se podia ir na minha casa meu pai, pedir meu pai para ele me levar para o Flamengo. Então, assim que começou a minha vida. E dali eu fui na mesma hora, eu já estava com tudo acertado para ir no América, mas o paixão de torcedor falou mais alto, aí eu pedi meu pai, e eu preferi o Flamengo, eu fui fazer teste no Flamengo. Então, para mim o futsal nasceu desde a rua, né? Eu sou nascido na periferia de São Paulo. E naquela época que não tinha essa parte eletrônica, né, de redes sociais, então a brincadeira era totalmente na rua. Então essa infância do paulistano é que eu tive de empinar pipa, jogar bola e na rua fazer aqueles golzinhos de chinelo, de tijolo. E depois na escola também, quando eu não tinha educação física, levava os potinhos de iogurte, tomava, amassava e jogava. Então desde moleque direcionando para o futsal. E quando eu cheguei perto dos 15, 16 anos, meu pai queria que eu jogasse futebol, mas eu sempre fugia do futebol, nunca gostei, né? Tanto que eu fiquei no Corinthians 5 anos na minha formação, né? Dos meus 14 aos 19 anos eu fiquei no Corinthians e passei pelo futebol de campo 7 vezes. Só que toda vez eu ia e abandonava, eu ia e voltava. Aí a diretoria do campo ia atrás de mim com um planejamento e aí eu ia, ficava 2 meses e não ia mais.
Até que teve uma Copa São Paulo de Juniores, que eu era juvenil ainda, mas era titular do Corinthians nos juniores. Aí eles liberaram de passar o Natal em casa, eu fui para casa, viajei com os meus pais e não voltei mais. Então, realmente, eu sempre evitei o futebol, sempre a minha escolha foi o futsal, mas foi mesmo uma escolha minha de querer sempre estar com a bola no pé. Com 16, 17 anos eu já era profissional, já tinha um reconhecimento no meio do futsal, então eu acredito que a minha escolha foi desde o começo direcionada por mim mesmo ao futsal. Eu comecei a jogar futsal com 7 para 8 anos no Clube Atlético Indiano, né, que é um clube que até hoje em dia é mais marcado pelas atividades no futebol de campo, né, do que de salão, mas já foi forte no salão. Aí depois o Indiano diminuiu um pouco o investimento na modalidade, e aí eu comecei a rodar ainda nas categorias de base, fui para o Círculo Militar, fui campeão lá na categoria Mirim, depois joguei no Palmeiras e terminei minha base no futsal, aliás, muito bem, jogando no então Moinho Água Branca. Aí do Moinho Água Branca, meu primeiro time no juvenil foi a GM,